Muito bem, boa noite a todos. Meu nome é Sérgio Alejandro, eu sou teólogo, professor de teologia, já devem ter me apresentado, alguns me conhecem. Eu queria, antes de começar, falar sobre dois probleminhas. Primeiro, pedir desculpas imensamente ao pessoal do Arsenal da Esperança e a todos vocês que estão aqui participando. Imensas desculpas porque eu coloquei na agenda, no dia 28, um compromisso já há muito tempo atrás. E quando o Simone gentilmente me ofereceu algumas datas, eu, idiota que sou, marquei para o mesmo dia 28. Não podia dizer não para eles porque estava sendo marcado antes. Então, eu também não queria deixar vocês na mão. Dessa forma, o padre Simone gentilmente se apiedou de mim e permitiu que eu fizesse um vídeo e enviasse para vocês. Lógico, não é a mesma coisa que ao vivo, mas eu prometo e peço ao padre Simone que me reserve um dia nas próximas semanas que eu vou pessoalmente fazer uma palestra e a gente conversa um pouco melhor do que no vídeo. Se bem que no vídeo hoje em dia está na moda essa história de vídeo, está na moda essa história de aulas online e tal, então vocês já devem estar mais ou menos acostumados com isso. O tema que ele me pediu para falar é sobre Isaías. Isaías foi um dos profetas do Velho Testamento, talvez o maior deles, ou pelo menos o que mais escreveu, o que passa por períodos muito marcantes pela teologia que depois é sedimentada no Novo Testamento em Jesus Cristo. Isaías tem dizeres muito bonitos e muito importantes para nós nessa época da vida, para todas as épocas, quando ele fala sobre a justiça, sobre a misericórdia, né? Não apenas com os pobres, porque o pobre, como diz a própria Bíblia, não precisa de ajuda, precisa que você não lhe negue o direito divino à justiça. Bom, nós vamos entender um pouco melhor isso. Para poder entender um pouco melhor Isaías, nós temos que entender o cativeiro da Babilônia. O que foi o cativeiro da Babilônia? Então, o exílio o cativeiro babilônico, o exílio babilônico, é o resultado da invasão por parte de Israel pelo Nabucodonosor II. Foi um período marcado pela atividade de grandes profetas do Antigo Testamento. Nós vamos ver já por quê. Jeremias, Ezequiel, Daniel, Isaías, Amós, etc. Isso acontece em 598, quando ele sitia Jerusalém, e aí, logicamente, um exército muito mais poderoso, ele acaba levando todo mundo de escravo. Porém, Nabucodonosor ele usava um outro tipo de escravidão que vai ser usado pelos persas e mais tarde, futuramente, pelos romanos. Ele fazia o seguinte: sitiava, ganhava, fosse uma batalha, e o que ele fazia? Ele pegava todos os homens produtivos, todos os jovens produtivos, todas as mulheres produtivas em época fértil e levava para Babilônia. E as mulheres mais velhas, ou os doentes, ou muito velhos homens, ou não produtivos, largavam em Jerusalém e sabia que o tempo os iria matar, não ia perder tempo nisso. Desumano, mas era o que era feito naquela época. Na verdade, até era humano, né? Imaginando que os outros povos matariam a todos eles, né? Para não ficarem na terra que antigamente era dos judeus. Ele leva todo mundo, esses outros, para a Babilônia. E também na Babilônia o tipo de escravidão é diferente. Ele queria riqueza para ele, para a cidade. Lembrem-se que a Babilônia era
os jardins suspensos da Babilônia eram uma das 7 maravilhas do mundo. Então era uma cidade fantástica. Tudo que em Jerusalém eles não tinham, que eram florestas, vegetação, água em abundância, eles não tinham, era um poço. E lá na Babilônia, você tem os jardins suspensos da Babilônia, e caíam cachoeiras artificiais, cheias de água, cheias de templos, em vários templos, um templo para cada divindade que eles tinham. É esse o que os judeus que voltam de Jerusalém, acorrentados, encontram. Eles entram naquela cidade e ficam embasbacados, maravilhados com tanta beleza, tanta fartura, tanto tudo, e ficam olhando também no alto dos morros, circundando a Babilônia, vários templos de vários deuses, né? Isso preocupou muito os velhos anciãos, principalmente os sábios rabinos, porque eles ficaram preocupados com os jovens, eles ficaram preocupados com a continuidade da tradição judaica. Eles pensaram, com tanta beleza, tanta formosura, com tantos templos, é muito mais fácil para o jovem mudar de religião, porque essa religião é lógica, né? Eu atento a esses deuses e eu tenho tudo isso, antes de que te atender ao nosso Deus Javé único e morar num lugar que nem a Palestina e toda hora ser escravizado por um povo. É mais ou menos lógico, como é até hoje, na cabeça de nós, quando nos acontece alguma coisa séria na vida. Então, eles entram, mas o tipo de escravidão, como eu estava dizendo para vocês, é uma escravidão diferente, ou seja, é uma escravidão que permite que os grupos judeus montem seus negócios, montem fazendas, montem sítios, ou seja, vivam em aparente liberdade para produzir riquezas e produzir impostos. Muito inteligente da parte de Nabucodonosor. O problema é que durante esse cativeiro da Babilônia, aconteceu que esse povo judeu foi se multiplicando, ganhando filhos. Entre eles, pouquíssimos casavam com o pessoal da Babilônia, justamente para manter a tradição. Mas esse povo aumentou e progrediu. As fazendas dele eram mais ricas, os comércios dele eram mais prósperos, ou seja, criaram uma prosperidade, ajudaram muito a subir a cidade da Babilônia durante o exílio. Muito bom. Esse exílio durou até o ano de 594. E em 583, um novo império, que é o Império Persa, dominado por um novo chefe, por um novo imperador chamado Ciro, libertou os judeus. Vocês querem voltar para a sua terra? Podem voltar. Vocês estão ficando muito fortes aqui, eu não quero gente muito forte unida para vir mais tarde contra mim. Vocês querem se liberar? Liberem, querem voltar para Jerusalém? Voltem, problema de vocês. Então os judeus esses exilados foram autorizados a regressar para Judá, em particular para a cidade de Jerusalém. E óbvio que a primeira coisa que eles fazem é reconstruir o templo que Nabucodonosor tinha destruído. Então eles constroem o segundo templo, que é justamente o templo que Jesus vai conhecer. É o que Jesus vai conhecer. Agora, vamos entender um pouco esse impacto babilônico na cultura judaica, que isso é muito importante, se bem que o tema é Isaías, mas eu preciso chegar nesse panorama histórico para a gente poder entender Isaías melhor. Quando o povo judeu, os israelitas, regressam à terra de Judá, eles encontram o povo que ficou lá, em vez de terem morrido, acabaram tendo filhos, acabaram se mesclando com outros povos. Essa mescla com os outros povos era com beduínos que passavam, com povos árabes, ou seja, para os tradicionais judeus que vinham do exílio, aquilo era uma traição. Como que vocês se misturaram? Como vocês têm outros deuses? Como que vocês casaram com pessoas que não eram do nosso povo judeu? Ou seja, foram extremamente maus, porque não perceberam que esse povo que ficou lá não tinha outra opção, né? Ou aceitava a
convivência com esses outros povos que os alimentavam, os ajudavam, traziam água, ou morreriam. Então, do mesmo jeito que os judeus da Babilônia cresceram e progrediram, os que ficaram em Jerusalém sobreviveram. Sobreviveram com essa mescla de povos que tinham. Esse povo acabou se chamando, agrupando-se com o nome de samaritanos. Elas praticavam uma religião que tinha alguns pontos comuns, que com o tempo foram perdendo, alguns pontos em comum com a religião do Antigo Testamento, a religião de Moisés. Só que as hostilidades cresceram entre judeus que iam trazendo, que iam voltando à Babilônia junto com os samaritanos, a ponto de que chegou um momento em que em Jerusalém os próprios samaritanos, que mantiveram a cidade coesa, acabaram sendo mal vistos e expulsos praticamente para a terra da Samaria. Muito bem. Eu dou umas paradinhas, porque eu estou com tosse. Mais um probleminha estabelecido. Então, o que acontece? Os samaritanos foram embora. Quem ficou ali continuou mantendo a tradição. E isso é importante. Quando eles foram escravizados e pelo deserto andavam acorrentados para chegar na Babilônia, a ideia deles era essa que eu mostrei para vocês, ou seja, que Deus é esse que nos abandona. Aí chegam lá, vem aquela maravilha, falou Deus verdadeiro, é um desses ou todos esses e não é o nosso. Como é que eles se mantiveram coesos durante todo esse tempo de escravidão? Como é que eles continuaram mantendo a tradição, a religião? Através de uma ideia que persiste até hoje, a ideia de que Deus, na verdade, os deixou ser serem escravizados, permitiu, porque viu no povo de Israel pecados, atentados contra o próprio Deus. E Deus se feriu, Deus ficou bravo e decidiu castigá-los. Com o castigo, ele lhes tirou a terra prometida, que era Judá e Jerusalém. Então, eles tirou e a volta, acorrentados pelo deserto, acaba criando um símbolo muito potente. Nós estamos voltando, por quê? Porque Deus agora nos castigou. O problema é castigou do quê? O que nós fizemos de errado? Não fizemos coisa que nem Sodoma e Gomorra? O que nós fizemos de errado? Então aí começa a tradição judaica mais ortodoxa. Quando? Quando eles chegam na Babilônia, os rabinos e as pessoas mais religiosas acabam juntando os jovens em grupos judeus para que não se percam e começam a escola rabínica. E aí é que nascem as sinagogas, que não tem nada a ver com o templo. Sinagogas, lugar de encontro de judeus para poder estudar, discutir, conversar e fazer homilia sobre a lei mosaica, a lei que Moisés recebeu lá no Monte Sinai. Essa era a principal função e por isso foram fundadas as sinagogas. O que acontece? Esse povo, durante o exílio, acabou aprendendo a regra, a lei. Quando voltam, eles veem os samaritanos que não cumpriram a lei. Sim. E o pior era ter se mesclado com outros povos. São expulsos e eles mantêm daí para frente a construção do segundo templo. E nesse segundo templo eles tentam seguir a lei mosaica ao pé da letra para que não sejam castigados. E aí vem a função dos profetas. Os profetas, durante muito tempo, principalmente os profetas do exílio e pós-exílio, é que eles inculcam a ideia desse castigo de Deus. Porém, como Deus ama muito e o judeu é o povo eleito, então Deus dará uma segunda chance. Se vocês forem bons, por isso que formam-se as sinagogas, se vocês preservarem a lei, forem bons e não se separassem, não se unissem com esse povo, esse povo de vários deuses, Deus os perdoaria e lhes devolveria a terra. Quando eu falei, o imperador Ciro deixa eles ir embora, eles entendem isso como um milagre, como um sinal de Deus. Olha aí, Deus está cumprindo aquilo que os profetas diziam quando nós entramos no cativeiro. Nós cumprimos a lei, seguimos ao pé da letra e agora vamos voltar porque Deus nos perdoou. Isso é maravilhoso, porém, criam alguma coisa extremamente ruim para o povo judeu, ou seja, perda da liberdade, medo.
Aí que se cria o medo de pecar, medo de errar, porque na próxima Deus não vai me perdoar mais. Aí nasce, por exemplo, a história do Apocalipse, as histórias do Apocalipse, virar Deus para julgar o mundo, para destruir tudo, botar para quebrar, aquela história toda, nasce justamente na Babilônia. Se nós não nos convertermos, seguirmos ao pé da letra a lei, né, Deus vai nos devolver. Porém, se nós chegamos lá e durante um período a gente voltar a pecar, aí não tem mais conversa. Aí virar Deus ali e vai destruir tudo. Apocalipse, que é uma figura de linguagem, um termo de linguagem, um estilo de escrita. Apocalipse. Mas nem todo mundo era assim. Vamos ver, por exemplo, Jeremias, que é o profeta que acompanha esse exílio e pós-exílio. Veja o que ele fala. Jeremias 25:11, me permitam ler. E toda esta terra terá de tornar-se um lugar devastado, um assombro, e estas nações terão de servir ao rei da Babilônia por 70 anos. E foi o que aconteceu. Jeremias escreve isso antes e foi o que aconteceu. Uma outra passagem de Jeremias. E assim disse Jeová, ou Javé, perdão. De acordo com o cumprimento de 70 anos na Babilônia, voltarei minha atenção a vós e vou confirmar para convosco a minha boa palavra e trazer-lhes de volta à terra prometida, desde que vocês cumpram. Eu podia citar vários exemplos sobre isso. Então você tinha os profetas poucos do pré-exílio, durante o exílio e do pós-exílio. No exílio e no pós-exílico é que vem o problema do medo, do cumprir a lei, do seguir ao pé da letra. E aí começa a história dos sacrifícios de animais. Uma vez por ano você tinha que ir para Jerusalém, você tinha que fazer tantas orações por dia, você tinha que oferecer sacrifícios pelo menos uma vez por ano e ir até Jerusalém. É por isso que no tempo de Jesus eram sacrificados milhares e milhões de animais na época da Páscoa, que foi justamente a época que Jesus vai lá. E Jesus ele se oferece como sacrifício, e por isso que nós católicos fazemos esse paralelo, porque Jesus morre justamente na época onde todo judeu levava o seu sacrifício para Deus. Então Jesus é reconhecido pela igreja até hoje como o sacrifício perfeito dado a Deus. E agora sim vamos entrar um pouquinho em Isaías. Isaías, principalmente a segunda parte de Isaías, chamada Deutero Isaías, porque muito provavelmente pela longidade, né, pelo estilo literário de algumas partes, se percebeu que não foi uma pessoa só que escreveu. Né? Provavelmente foram 3 escritores e os livros foram juntados em um só. Temos o primeiro Isaías, o segundo Isaías e o terceiro Isaías. Mas isso não importa muito para nós. Isso todos os 3, aspas, Isaías, na verdade, eles falam que consolam os judeus deportados da Babilônia. Tanto os que estão lá quanto os que estão voltando. A sua profecia é introduzida com o imperativo sempre da palavra consolai, consolai meu povo, diz vosso Deus, como uma ordem. A ordem que Deus pede para vocês aqui na Babilônia é consolar o pobre homem, o escravo, aquele que era o meu povo eleito e agora ele está sendo escravo do rei Nabucodonosor. Então, a palavra consolar é uma palavra que chama atenção. Porque, lembre-se, até agora, todos os profetas era linha dura, era lei, era regra, olho por olho, dente por dente. E esse profeta Isaías, ele começa a falar de um outro tipo de mandamento de Deus. Consolar é a palavra que mais você encontra nas profecias dele. Então, voltando. O livro de Isaías, particularmente o segundo livro de Isaías, é um livro onde ele não fala sobre castigos, mas ele fala sobre consolar, consolar, consolar. E aí que começa, com Isaías, é que começa a ideia de que virá um Messias. A ideia de um Messias, um enviado de Deus que vai salvar o povo de Israel, vai tornar Israel um grande império novamente. E aqui vale um parênteses para quem não está familiarizado. Durante a época do rei Davi, lá pelo ano 900 a.C., Davi foi um grande guerreiro, um grande lutador, um grande homem de Deus. Ele fez daquela pequena terra prometida, né, na Palestina, ele fez o maior império do Oriente daquela época.
venceu todos os povos e fez o maior império. Israel era o maior império daquela época no Mediterrâneo. Nunca mais, até hoje, ele chegou nem perto de ser Deus. Então, Isaías falava que Deus está preparando um Messias para trazer para cá. E quando esse Messias nascesse, ele ia ser um guerreiro poderoso. Ele ia devolver a honra, a dignidade, o poderio e a majestade de Israel. Nasce a ideia de um Messias. Mas cuidado, esse Messias não era filho de Deus. Esse Messias era alguém vindo da tribo de Davi. Porque da tribo de Davi vinham todos os reis de Israel, rei Salomão, Jeroboão, etc, etc. Então, se vai vir um rei novo, poderoso, vai vir da tribo de Davi. Por isso que muitas vezes Jesus é chamado de filho de Davi. Filho, naquele tempo, significava você ser da tribo de tal pessoa. Muito óbvio isso. Jesus nasce no ano 0, mais ou menos, e é óbvio que ele não vai ser filho de alguém que viveu 900 anos antes. Não tem cabimento. Então, algumas pessoas que repetem sem parar essa palavra para mostrar que Jesus, na verdade, ele é humano, é um absurdo. Jesus é chamado de filho de Davi porque eles consideravam Jesus o enviado de Deus, o grande rei que iria libertá-los da escravidão, da escravidão naquele tempo de Jesus. A escravidão agora era dos romanos. Por isso que Jesus acaba sendo crucificado, porque todo mundo entende que ele fracassou. Se nós esperávamos que você fosse lutar, nós esperávamos que você devolvesse e você morre numa cruz, então você fracassou. Ou você não foi o Messias, ou você fracassou redondamente e nós temos que continuar esperando outro Messias, que é o que o povo judeu faz até hoje. Até hoje ele não acredita que Jesus é Deus, nem que foi o Messias, portanto eles até hoje estão esperando a vinda do Messias. Nós, cristãos, não. Nós vemos nessa menção de Isaías a ideia de que esse enviado chamado Jesus Cristo, aos poucos vai se revelando, além de um homem maravilhoso, vai se revelando o verdadeiro rosto de Deus. Como diz Ratzinger, Jesus ele é o verdadeiro rosto de Deus, até então invisível. E revela também o que é ser verdadeiramente um homem. Isso quem diz é Bento XVI, Joseph Ratzinger. E é verdade. Nós acreditamos nisso, que Jesus, por isso que nesse momento se dividem as duas religiões que até agora andavam juntas. O cristianismo, que acredita em Jesus, que ele foi o Messias, que ele é o Salvador de pecados, e os judeus, que acham que Jesus, se tanto foi um profeta, não foi Deus coisa nenhuma, não foi Messias, porque ele fracassou morrendo na cruz, e porque a salvação para eles tem outro sentido. Salvação é transformar o povo, transformar a nação hebraica, judaica, numa grande nação novamente. Percebem a diferença das duas? Isso começa a acontecer através das profecias de Isaías. Ele cria a ideia de um Messias que vai vir, e ele fala de uma maneira diferente. Ele cria a ideia de que Deus ia libertá-los em algum momento da história através da vinda desse Messias. Voltando a lembrar que Isaías vive aquele momento ainda no exílio, então, já no final do livro de Isaías, no Deutero, no Trítiro, o terceiro livro de Isaías, já no final, a partir do capítulo 56, a profecia dele está sendo entregue ainda no tempo do exílio da Babilônia. Mostra o que aconteceria com eles caso negligenciassem a advertência profética vindo de Deus. Não respeitar a lei vai fazer com que vocês sejam castigados novamente. Tudo isso presumia que essas práticas estavam sendo realizadas no povo, numa nação chamada Israel. Isso é importante. Uma nação, ou seja, uma nação é formada por pessoas que têm a mesma religião, o mesmo ethos, a mesma ética, a mesma forma de vida, o mesmo pensamento, mesmo que não tenham um lugar físico onde moram. Israel sempre foi uma nação, mas nem sempre foi um país. Muito bem. A profecia de Isaías, endereçada aos judeus no pós-exílio, desde o período de construção do segundo templo, acaba
culminando na vinda de Cristo. Outra coisa muito importante, que a gente não pode se esquecer em Isaías, é que quando todo mundo voltou, se criou ligada a essa história de lei. E aí surge a ideia de sacrifícios, como eu falei. O sacrifício era uma herança de 3.000 anos atrás, onde todos os povos da Mesopotâmia, todos, inclusive a terra de Abraão, então, eles faziam sacrifícios de animais e de seres humanos. Era muito comum naquele tempo, 3.000 anos antes de Cristo, o sacrifício de pessoas. Sacrificavam mulher, sacrificavam principalmente crianças. Qual povo fazia isso? Todos. Hititas, sumérios, filisteus, todos. Ainda não existia o judeu, o hebreu, ainda não existia, porque nós estamos num tempo pré-Abraão. Tanto é que, por falar em Abraão, quando ele entra quando ele é um morador da cidade de Ur, ele é politeísta, o pai dele é politeísta, a cidade inteira é politeísta. Se percebe nos livros do Gênesis, onde é descrito que o pai de Abraão era escultor de imagens. Então, lógico, era politeísta. Todo o povo era politeísta porque ele fazia as imagens de vários deuses. Inclusive, cada tribo, cada clã, cada família tinha todos os deuses comuns e tinha alguns deuses particulares. Muito bom. E aí, a ideia de sacrifício era comum. Hoje em dia, nas escavações que teve na década de 50 e 60, naquela época, se descobriu que naquela época, foi aí que se descobriu que naquela época havia sacrifícios humanos e de crianças. Como isso? Com escavações na cidade de Jericó, naquela cidade de Ur, se descobriu vários lugares onde havia altar, e ao lado do altar, vários ossos enterrados, ossos de crianças. Portanto, era ali o lugar onde era feito o sacrifício. Vocês se lembram da história de Abraão? A história de Abraão foi mais ou menos isso. Ele ia matar seu filho sobre uma pedra em sacrifício, porque Deus tinha lhe pedido. Supostamente Deus lhe pediu isso. Então, isso foi em Abraão, uns 3.000 e pouco antes de Cristo. Nós estamos aqui em 500 depois, passou muito tempo depois disso. Mas a ideia de sacrifício volta com essa história de temos que prestar honra a Deus, temos que obedecê-lo para que ele não nos castigue e nos seja escravo de volta. Ele nos devolveu a terra, nos perdoou, mas nós temos que fazer sacrifício. E volta toda essa história de sacrifício, graças a Deus que não voltou aos sacrifícios humanos, mas quem pagava o pato eram os coitadinhos animais. Eram milhares, milhões, jorrava sangue, cheirava mal a cidade, tanto sangue que tinha. Inclusive eles eram queimados depois, para que ninguém aproveitasse a carne. Essa fumaça que saía e subia simbolizava que essa carne toda que estava sendo destruída estava sendo elevada a Deus. Era um sacrifício. Eu estou dando o meu melhor para Deus com o intuito de que Deus me restabeleça a riqueza. Era um sacrifício meio hipócrita, né? E hoje em dia usado por algumas igrejas. Eu te dou tudo que eu tenho porque eu sei que você vai me devolver mais. Isso não é fé. Isso não é fé que vem do amor. A fé que vem do amor é uma fé gratuita, a fé de Maria. Que virá do teu ventre e será chamado Filho de Deus. Faça assim em mim a tua vontade, seja ela qual for. Isso é fé. Então, cumprimento de uma promessa. Irá tudo, seja justo, que eu abrirei as portas do céu e derramarei sobre ele bênçãos sem medida. Não se engana o povo desde a época da Babilônia até agora. Seja como for, se a gente entende a ideia de sacrifício, a gente começa a se proteger desse tipo de teologia. Muita atenção agora. O que era sacrifício naquele tempo? Era uma ideia que vinha dos antigos. Era uma ideia de que você tinha que oferecer algo a Deus para que Deus não te castigasse, para que você reconhecesse que essa riqueza que você teve durante esse ano, sejam animais, sejam plantações, você era uma graça desse Deus. Lembre-se que eles eram politeístas. Então, se você era agricultor, você levava lá toda a tua primeira colheita, sei lá, de milho, porque o Deus da agricultura é que
você estava rendendo homenagem naquele dia. Era de se prever que quando você tinha um filho, o teu primeiro filho, você levava lá para ser sacrificado. Justamente para honrar o Deus que criava a fertilidade, com a promessa, você deu o teu primogênito e eu te darei uma ampla família, uma ampla tribo. Isso no tempo, né, de Abraão. No tempo agora, pós-exílio, não, eram apenas animais que morriam. Mas a ideia era a mesma. A ideia era a mesma. Você dá algo para Deus, reconhecendo que Deus te deu isso, porque aí Deus vai continuar te dando isso, ou talvez coisas maiores. E Jesus muda essa história de sacrifício. Tanto é que ele, embora Maria tenha oferecido uma pombinha, Jesus nunca faz sacrifícios, praticamente não fala sobre sacrifício, vai no templo, perguntar, isso não significa nada, que é o que, repetindo uma profecia de Isaías mesmo, que dizendo que está cansado, Deus está cansado, está enjoado desse cheiro. Quem lhe pediu esse tipo de sacrifícios ao homem? O que você pode me sacrificar que não seja já meu, como ele diz no livro de Jó? Bonitas essas palavras de Deus. Jó estava oferecendo animais e fala, Jó, para, o que você está me oferecendo? Um animal, uma vaca, um boi, um bode? Quem que você acha que fez isso? Fui eu, então isso é meu. Você está me oferecendo algo que é meu? A única coisa que Deus quer, e isso aparece em Jesus Cristo, é que você ofereça para Deus a única coisa que Deus não tem de você, que é teu amor. Isso é a única coisa que Deus não tem. É a única coisa que você pode dar para Deus. Você não pode dar sacrifício, você não pode dar dinheiro, você não pode dar nada. Qualquer isso não serve para nada para Deus. Construir uma igreja, ai que bonitinho, não serve para nada. O que serve para Deus é que você dê aquilo que te pertence e não pertence a Ele. É o amor, você dar amor, amar a Deus. E como é que você ama a Deus? Aí vem Isaías, que é muito importante, ele deixa claro que isso. Amar a Deus não significa apenas templos, não significa orações, não significa sacrifícios de chicotinho, sacrifícios de animais. Não, amar a Deus sacrifício significa amar a Deus. E como é que eu amo Deus? Você ama a Deus cumprindo o fundamento da lei de Moisés, a lei mosaica. Quando perguntam a um grande rabino daquela época como é que ele poderia resumir toda a Torá, toda a lei do Levítico, do Deuteronômio e tal, contida em tantas regras e leis, ele responde em duas coisas. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso resume toda a lei que Deus quer de você. Fica claro, portanto, para quem entendeu isso, para quem entendeu depois as profecias de Isaías, e logo em seguida, quando vem Jesus, entende Jesus, percebe que o que Deus quer de você é amor. E você ama a Deus amando a coisa que Deus mais ama, o Filho dele. Não Jesus, o Filho dele. Você que está me ouvindo, a sua esposa, aquele mendigo da esquina, o padre. Amar o próximo, porque o próximo é um filho de Deus. Porque o próximo é alguém que Deus moldou no barro porque ele pensou. Quando moldar no barro significa você sonhou com alguma coisa e está reproduzindo no barro o teu sonho. Por isso que Deus nos ama, porque Ele nos sonhou antes. A cada um de nós, Ele nos ama. Porque a cada um de nós, Ele nos moldou. Há um salmo lindo que diz isso, né? Nós carregamos em nós ainda as digitais de Deus. Que lindo isso. Isso nos mostra que nós somos únicos, inclusive únicos para Deus. E único também é aquele que está na porta ou embaixo do viaduto pedindo dinheiro. Ele também é único para Deus. Portanto, quando você desce do carro e ajuda essa pessoa, arrumando um emprego, dando-lhe dinheiro, dando-lhe um cobertor, você está ajudando alguém que Deus mais ama nesse mundo, que é o seu filho. Você está ajudando o Deus que mais ama no seu mundo, que é a criatura humana. Isto é um sacrifício, é isto que Deus quer. Para que Ele quer o sangue de um boi, de um touro? O que Ele quer é isto, que você trate bem aquele que é um necessitado. Pratique a justiça com todos da mesma forma. Para que um dia você possa ser chamado de filho de Deus. Isso é sacrifício.
A palavra sacrifício vem do latim sacrum facere. Sacrum facere pode ser traduzido, Padre Simone, me perdoe, pode ser traduzido como tornar sagrado, ou seja, tornar alguma coisa sagrada. Isso no Velho Testamento era muito comum, tornar sagrado um símbolo, por exemplo, uma pedra. Jacó dormiu numa pedra, diz lá o Gênesis, e durante essa noite que ele passou, ele sonhou que ele estava brigando com Deus e brigando com os anjos, subiam e desciam. No dia seguinte ele acorda apavorado com o sonho que teve e olha a pedra, e a partir daquela pedra ele constrói um altar, e aquela pedra, a partir daquele momento, torna-se um símbolo dele. Essa pedra é algo sagrado. E temos vários. Inclusive hoje em dia nós temos vários símbolos que se tornam sagrados. A partir de Jesus Cristo é o amor ao próximo, é o cuidado com o próximo, é a vontade de ajudar o próximo. Este é o sacrifício. Você vai tornar o teu ato de misericórdia um ato sagrado. Por isso que todo mundo, antes que entra na missa, principalmente as velhinhas do apostolado da oração, que eu gosto tanto, antes de começar a missa, ela tem uma cestinha lá na frente que ela não escreve num papelzinho. O que ela escreve no papelzinho? O que você deve escrever? O teu vizinho que te pediu oração, o teu pai que está doente, o amigo do teu amigo que está doente, o outro que quer entrar no vestibular. Tudo aquilo que você ouve, que te pedem, coloque no papelzinho. Porque aquela cestinha vai para onde? Para o altar. E no altar vai aonde? Do lado do cálice, onde vai estar Cristo presente daqui a pouco. E aí o padre pega o cálice, pega a cestinha e diz uma frase que pouca gente entende. Nós vos oferecemos, ó Pai, este sacrifício. Como assim? Nós te oferecemos, ó Pai, esse sacrifício. O sacrifício é de Jesus, não nosso. Mas sacrifício como tornar sagrado, tornar algo propriedade de Deus, são todos os pedidos que estão naquela sacolinha. Jesus sobe aos céus, que Jesus se transforma em Deus, leve para o Pai todos os nossos pedidos. Faça com que todos esses pedidos sejam sagrados, ou seja, façam parte de Deus. Esse é o momento mais íntimo que nós temos com Deus, o momento da Eucaristia. Não quando a gente comunga, não apenas, mas quando a gente leva para o altar na comunhão os pedidos que os outros nos fizeram. O clamor das pessoas que falam, você vai na igreja, reze por mim, por favor. Não esqueça de botar o nome dele. Você está levando isto até o Pai. Você está tornando esse pedido algo sagrado. Isto é o verdadeiro sacrifício. Começa a ser produzida essa ideia em Isaías e acaba tornando a ideia central da Eucaristia, a ideia central do sacrifício em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Está bem claro isto? A ideia de profetismo está na nossa cabeça como a ideia de alguém mágico, alguém que tira as cartas, lê o tarô, essas coisas, não é nada disso. O profeta é alguém que tinha uma ligação íntima com Deus. E para você ter uma ligação íntima com Deus, não é para qualquer um, só para pessoas especiais, preparadas, entendeu? O Padre Simone. Não. Deus não seria tão injusto. Deus quer o quê? O nosso amor. Lembra do que eu falei? Então, as pessoas que lhe dedicam amor, vida, dia a dia, que pensam em Deus todos os dias, que rezam para Deus todos os dias, que se oferecem como sacrifício humano, né, ajudando o pobre, ajudando o Filho de Deus, que é a pessoa que mais Deus ama, a essas pessoas, sim, Deus tem um contato maior. Mas não porque ele tenha, porque você tem um contato maior com Deus. É por isso que aos padres se lhe pede celibato, se lhe pede que abandone a família, se lhe pede tudo isso, para que eles se dediquem 100% a Deus e aos filhos de Deus. Claro isso. A palavra impor que eu usei é uma palavra errada. Deus não impõe coisa nenhuma. Deus te oferece isso. Essa história de que Deus, chegando na Galileia, no Mar da Galileia, escolheu 12, eu acho meio mentira isso. Me perdoe. Ele deve ter chamado 100. Aliás, falando nisso, ela estava cheia de pescadores, era o lugar mais habitado da Palestina inteira, eram nas cercanias do Mar da Galileia. Ele deve ter chamado 100, 200 pessoas. Depois de cada discurso maravilhoso, ele já vem e segue e faça o mesmo. 12 falaram sim, o resto falou não. Agora dá para entender. Portanto, um padre é aquele que diz sim a essa vida. Não é algo que lhe é imposto, é algo que ele escolhe.
E não tem coisa melhor do que você dar para alguém algo que você escolhe. Isso chama-se amor. Amor. Então, o profeta não é um mágico, mas é alguém que, por causa dessa doação, por esse amor a Deus, ele tem um contato mais íntimo, digamos assim, com Deus. Tem algumas palavras que são importantes ditas por Isaías. Eu vou citar, se vocês tiverem um cuidado, anotem. Isaías 7,14. Ele escreve uma coisa: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele chamará Emanuel, que diz que Emanuel significa Deus conosco. Isso é uma profecia. Ele fez essa profecia 500 anos antes. A virgem conceberá e terá um filho, e esse filho será Deus conosco. Que é um Deus mais conosco do que Jesus, que viveu do nosso lado, que viveu do nosso lado, como diz a grande primeira carta de João. Começa na primeira carta de João, capítulo 1. Eu falo não daquilo que eu ouvi, mas eu falo daquilo que eu apalpei, que eu toquei, que eu cheirei. Né? A luz da vida que se fez homem para que eu me transformasse em homem. Muito bem. O cumprimento dessa profecia de Isaías 7,14 se dá em Mateus, capítulo 1, 18 a 23. Vocês vão me desculpar que eu estou lendo aqui, lógico, eu tenho que ler, porque né, são muitas coisas, essas citações você sabe que existem, mas você não sabe exatamente aonde. No capítulo 8, 14 e seguintes, do mesmo Isaías, está escrito: ele será pedra de tropeço e rocha de ofensa. Isso, o cumprimento disso está em Romanos 9, de 31 a 33. Em Isaías 28:16 está escrito: eis que eu assentei em Sião, Israel, uma pedra já provada, pedra preciosa angular, solidamente assentada. Isso, o cumprimento está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, e está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. É a pedra, tu és pedra, e é sobre essa pedra eu construirei a minha igreja. Predito já por Isaías. Mais um pouquinho. Isaías 22, 22. Porei sobre o teu ombro a chave da casa de Davi. Porei sobre o teu ombro a chave da casa de Davi. Ou seja, você virá da casa. O que é casa? Tribo. Da tribo de Davi. Porei a chave. Chave do quê? Do reino. Né? Mas um reino diferente. Não um reino de poder. Mas o reino do conhecimento de Deus. Lembrando sempre que o Velho Testamento judaico é uma história completa do homem em busca de Deus e do relacionamento de Deus com o homem. Por isso que ele é chamado de povo escolhido. Enquanto todos os outros povos eram politeístas, esse povo pequeno foi o primeiro que percebeu, sentiu e ouviu a presença de um único Deus. Muito bom. Isaías 35, 5. Se abrirão os olhos dos cegos. Cumprimento é Mateus 11, 5. Se abrirão os olhos aos cegos não significa que se abrirão apenas os olhos daqueles fisicamente cegos. O que aconteceu? Os milagres de Jesus estão ali para provar isso. Aliás, provavelmente o milagre que mais ele fez era a cura de cego, que era a coisa mais encantadora. Mas está se falando também da cura dos cegos de espírito, daqueles politeístas, dos ateus. Se abriria o coração deles e a cegueira, frente à luz de Deus, se abriria de uma vez. Eles veriam pela primeira vez a luz de Deus. Como Jesus mais tarde fala: eu sou a luz do mundo. Você só pode me ver se você não for cego. Por isso, em Isaías fala sobre se abrirão os olhos dos cegos. Em Isaías 53, 5, diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Cumprimento 1 Pedro 2, 24. Pisaduras, pés, caminhada, né? Andada. Isaías 53, 9. Designaram-lhe uma sepultura no meio dos perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Mateus 27. É a sepultura de Jesus. Uma sepultura rica, a sepultura que lhe deu um homem do sinédrio, do rico, o cobriram com panos,
e o deixaram lá. Foi contado como um transgressor. Isso quem diz é Isaías 53. Veja como ele está profetizando várias passagens de Jesus. Foi colocado entre transgressores, ou seja, ele foi tido como um transgressor, por isso foi julgado e morto, e ele foi colocado na cruz no meio de dois transgressores, dois ladrões. E em Isaías 25, finalmente, ele diz que engolirá, acabará com a morte do homem para sempre. Isto é lindo. Porque a palavra mais linda, mais incrédula, mais absurda que Jesus falou foi isto. Não existe a morte. Vocês são imortais. Porque vocês são filhos de um amor maior que existe em todo o universo. Esse amor chama-se Deus. Ele criou vocês com amor, unicamente. Ele vai querer que você morra? Claro que não. Você troca de esfera, mas você não morre. Você vai para junto dele. É como uma mãe que corre desesperadamente para encontrar o filho, até que encontra, o abraça, o pega e fala, não saia mais de perto de mim. Bonito. João Paulo II disse isso com uma moça, uma menina que estava correndo desesperada para tocá-lo numa das viagens dele, e aí os guardas seguraram a menina, pediram de entrar, e não posso, deixa. Aí ela sobe correndo, chorando, e abraça o Dom Paulo II, a perna dele, abraça, e ele fala, calma minha linda, calma, você já chegou. Quem sabe Deus disse a mesma coisa para João Paulo II, que sofreu tanto no fim da vida. Chegando lá, Deus lhe pôs a mão, calma, você já chegou. Isso é emocionante, isso é muito bonito. E começa essa emoção chamada Jesus Cristo, começa essa salvação chamada Jesus Cristo. Começa a amargura a desaparecer, sabendo que você é amado pelo ser mais a criatura total do mundo. Isso começa a nascer com Jesus Cristo. Nenhuma outra pessoa podia ter dito isso. Se Isaías, Jeremias, qualquer profeta falaria sobre que você é eterno, você não vai morrer, porque Deus te ama, você vai ressuscitar. Na terra do meu pai há muitas moradas. Quando eu voltar para o pai, vou preparar uma. Se ele, qualquer profeta dissesse isso, todo mundo perguntaria, e de onde ele tirou isso? Será que é profecia? Será que ele ouviu isso de Deus? Ou será que ele estava dormindo e teve um sonho? Como é que eu vou acreditar nisso? Eu posso acreditar numa profecia, mas vou acreditar em vida eterna por causa que um profeta me disse? Em Jesus nós acreditamos, não porque Jesus não foi um profeta, porque quem fala isso é o próprio Deus. É Deus que está te dizendo, eu te amo, você não vai morrer. Eu te amo, eu te fiz com amor. Eu quero te receber de volta como um bom filho pródigo, como o pai do filho pródigo. Você pecou, eu vou te perdoar, não quero saber, porque a alegria que eu tenho é tão grande de você ter voltado para mim, que nós vamos fazer uma grande festa para festejar a tua volta, que você estava morto e voltou à vida. Tantas parábolas Jesus nos conta disso. E repito, a gente acredita porque Deus mandou o próprio Filho, o próprio Deus, para contar isso. Qualquer outra pessoa que contasse, seria uma profecia humana. E para finalizar essa pequena reflexão, que terá a segunda parte ao vivo, eu quero lembrar mais algumas profecias de Isaías um pouco tristes. Aspas, não tinha aparência e nem formosura. Isaías 53. Ele se refere a Jesus. Não a Jesus vivo, mas a Jesus crucificado, uma bola de sangue dos açoites que tinha. Relatos históricos dizem que as pessoas que eram crucificadas duravam 4, 5, às vezes uma semana na cruz. Os corvos lhe comiam os olhos, e ainda vivo, eles urravam de dor dia e noite. Jesus durou 3 horas. Por que tão pouco? Pilatos diz, como, já morreu? Porque ele era uma bola de sangue, o flagelo dele foi uma coisa brutal, terrível. Para quem já foi para a terra do Arsenal da Esperança, lá em Turim, tem um museu do Santo Sudário, eles mostram um chicote com as pedras, com as agulhas, parecem anzóis, chicoteavam e além da dor do chicote, tinha aquilo, lhe arrancava a pele. Era um horror aquilo, uma
uma brutalidade. Você olhando para o Santo Sudário, você não tem como não chorar para ver aquele homem massacrado do jeito que ele foi, sem abrir a boca, porque ele estava querendo provar uma coisa que ele disse logo que começou a sua vida. Ninguém ama mais o seu próximo do que aquele que dá a vida por ele. No último momento de sua vida, ele quis fazer isso para provar para nós que o amor de Deus chega ao cúmulo dos cúmulos, de ele mesmo, Deus, se oferecer como um sacrifício. E o pior sacrifício que tem, o sacrifício de dor. Por isso que ele fala, não tinha aparência nem formosura. O Novo Testamento, infelizmente, não nos diz como Jesus era fisicamente, se era alto, baixo, bonito, feio, azul, claro. Porque isso não interessa para a nossa fé. O que interessa é que ele abandonou toda a glória que ele tinha junto ao Pai por uma vida humana, normalmente, como todas as pessoas tinham, assim, sem riqueza, sem notoriedade pública, vivendo no dia a dia, caminhando embaixo de sol, sentindo sede, sentindo fome, chorando, tendo dúvidas. Ele passou por tudo isso. A essa diminuição que Deus se faz, a teologia tem um nome, chama-se kenosis. Deus abandona a sua glória para poder se transformar num homem, para viver junto com o homem as suas agruras e os seus sofrimentos. Portanto, cada um de nós, seja qual for a posição, cada vez que tiver um sofrimento, alguma coisa, lembre-se, Deus está do teu lado, sofrendo junto com você, te amparando e vai te salvar. O que mais? Chama Jesus não conhecia Jesus, ele diz que esse homem tal, que nasceu dessa vida e tal, era chamado de homem das dores, era desprezado e foi rejeitado por todos os homens. Ele veio no meio de nós e nós não o reconhecemos. Lembram-se? Isaías era o homem das dores. Por juízo, o opressor foi arrebentado da vida, tirado da vida. E outras palavras que ele fez. Em suma, essas foram as profecias algumas importantes de Isaías, mas nesse pequeno bate-papo, eu queria que vocês lembrassem apenas uma coisa, da história de Israel, do porquê que Israel até hoje não acredita que Jesus é o Deus e muito menos o Messias, por que nós acreditamos, e eu queria que vocês entendessem e celebrassem as missas de uma forma diferente. Absorvam a comunhão, porque é Deus dentro de você, mas antes disso, lembrem-se, existe um momento sacratíssimo, que é um momento onde o nosso sacrifício, coisas que eu quero levar a Deus, nosso sacrifício, aqueles papeizinhos, aquela lembrança que nós temos naquele momento, aquilo vai ser levado para Deus junto com Jesus e vai se tornar sagrado. Tá bom? Eu vou marcar com o Simone uma palestra mais longa, bem longa e presencial com todos vocês. Tá bom? Muito obrigado e peço desculpa novamente pelo meu esquecimento.